Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês. Estamos aí para a gente continuar a leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. Sempre agradecendo a todos vocês que estão aqui no canal e encorajando também quem não é inscrito a se inscrever, por favor, e quem já é inscrito nos ajudar a divulgar. Vamos levar a Palavra de Deus realmente ao máximo de pessoas possíveis ao nosso alcance aí, tá bom? Vamos lá? Isaías 19, 20, Antigo Testamento agora. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará. Diz o Senhor dos exércitos. Secarão as águas do Nilo, e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão, as canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras, e tudo que foi semeado junto dele, se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão, os seus grandes serão esmagados, e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan, os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como bêbado, quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma, que possa ser feita pela cabeça, ou cauda pela palma, ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá terá espanto como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito, todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades ou terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e oferta de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou,
Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então, disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Amém? Louvado seja o Senhor.